Sem problemas. 2 Timóteo, por favor, capítulo de número 1, primeiro capítulo. Por favor. Devagar. E verso de número 6. Paulo escreve assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Após o censo de 2010, houve uma demonstração estatística do aumento do número, aumento vertiginoso inclusive, do número de pessoas que se declaram cristãs, mas que não possuem nenhuma igreja ou denominação. Elas dizem, afirmam que creem em Deus, vários deles afirmam inclusive que frequentaram a igreja e tudo mais, mas agora eles na verdade não estão mais lá. A esse fenômeno social foi cunhado o nome de desigrejados. Contudo, eu penso que desigrejados não é a melhor descrição deles, porque na realidade não são pessoas que deixam de ir à igreja. Eles continuam indo, frequentando, na realidade quase que consumindo a igreja. Eles ainda estão lá, ainda estão assentados nos bancos, cantando os hinos, etc. O que eles não possuem é um compromisso com, não há vínculo, tanto que eles se sentem na liberdade de transitar por várias igrejas. Alguns deles frequentam algumas, tá? Eles não têm mais aquele compromisso com uma comunidade, com um povo, com uma denominação que seja. Então, na realidade, não é bem alguém que está sem igreja, mas é alguém que não está ligado comprometidamente com ela, vinculado a ela. Esse é um perfil muito comum. E neste caso, em geral, até algum tempo atrás, estava em uma das igrejas que pastoreei, recebi um telefonema, a pessoa estava conversando comigo e queria saber se eu podia informá-la, era de uma outra igreja, uma igreja inclusive hoje neopentecostal, mas queria saber quantos membros a igreja possuía. E eu então perguntei, você está perguntando no hall de membros ou que frequentam? Porque são coisas diferentes. Eu disse, como assim hall? Não, que membro de igreja, de fato, é quem está no nosso hall, sobre quem a gente tem jurisdição, sobre quem a gente tem responsabilidade. É interessante que a resposta era, mas vocês ainda fazem isso? Nós aqui não fazemos mais isso. Os membros da igreja são contados pelo número de pessoas que vão lá. Então percebam, não há vínculo, não há compromisso, não há na verdade uma responsabilidade, na melhor palavra é a corresponsabilidade da igreja para com a pessoa e da pessoa para com a igreja. Contudo, esse fenômeno não é novo, esse fenômeno é razoavelmente antigo, isso sempre aconteceu. Pessoas que vivem na periferia da fé, na periferia da igreja,
pessoas que estão ali, mas não estão, pessoas que querem estar perto, mas não querem estar próximos, perto o suficiente para se sentirem, mas não próximo o suficiente para serem transformados. Não querem mudar de vida, mas querem se sentir de alguma forma assim. Como já escrevia Tozer, já lá no passado, as pessoas querem ter a sensação de serem justas sem terem que praticar a justiça. É coisa de sentir. Lembra-se? A experiência e a emoção. Então, estou envolvido com, me sinto, mas eu fico na periferia, eu não me envolvo, eu, na verdade, não me comprometo. Isso não é novo. Isso acontece com certa frequência. Se você está com a carta de Timóteo aberta, e peço que fique com ela, se possível, aberta, veja bem, no verso 15 do capítulo 1, Paulo vai dizer a Timóteo, dizendo o seguinte: você está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, todos eles me abandonaram, e acrescenta dizendo, dentre eles eu cito Figelo e Hermógenes, tá? Fosse em Goiás já tinha virado dupla caipira, dupla sertaneja, mas Figelo e Hermógenes, eles me abandonaram, mas não somente eles, todos os que eram da Ásia me abandonaram. A Ásia aqui, provavelmente a chamada Ásia Menor na época, mas aqueles que abandonaram Paulo. Se você for um pouquinho adiante no capítulo 2, por favor, você vai ver no verso de número 17 e verso 18, ele diz, além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns, ou seja, gente que estava dentro da igreja, convivia com a igreja, comprometido com o evangelho, mas que de repente saem da igreja e criam a sua própria fé. Qualquer semelhança com os nossos dias não será mera coincidência, mas eles criam a fé e estão afirmando agora que a ressurreição já aconteceu e se desviaram então da verdade, mas eles estão aqui. Se você caminhar um pouquinho mais, você chega ao capítulo de número 4, então o mais conhecido deles, que é o verso 10, e Paulo escreve dizendo o seguinte: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Crescente e Tito não significam que abandonaram a fé, eles apenas foram enviados para missões estabelecidas pelo próprio Paulo, mas Demas é diferente. Demas, na verdade, não constituiu uma nova fé, e não apenas abandonou, como aconteceu com Figelo e Hermógenes, tá certo? Ou seja, não é como Himeneu e Fileto. Demas, na verdade, ele na realidade apostata da fé, ele ama o presente século, e por amor a este século, e presente século não é tempo, não é cronologia, ele na verdade ama aquilo que não é o reino de Deus, aquilo que se opõe ao reino de Deus, ele na verdade abraça exatamente essa civilização, ou essa sociedade da qual nós vimos falando desde o início, ele ama isso, e porque ele ama isso, ele abandona o evangelho. Lembra-se, não dá para viver o dualismo pela vida inteira. Uma hora você tem que, de alguma forma, abdicar de algo. E ele abdica realmente da fé. Esse é o caso de Demas. E se você caminhar um pouquinho mais, se puder, lá no verso 16, Paulo ainda diz a Timóteo: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. E que isto não lhe seja posto em conta. E Paulo não está falando somente daqueles que abandonaram a fé, daqueles que mudaram sua fé, daqueles que, na verdade, de alguma forma constituíram uma nova confissão, uma nova fé, uma nova religião. Paulo está falando daqueles que, ainda sendo cristãos, pertencendo à igreja, no momento que Paulo mais precisou, quem esteve com ele? Só Deus. Porque dos homens, todos me abandonaram. Ninguém foi a meu favor. Não havia testemunha para encarar o Império Romano e defender o apóstolo Paulo. Essa é a situação. Portanto, não é algo novo, é algo que na realidade já acontecia.
Isso faz com que Paulo escreva essa carta, para orientar, claro, essas cartas, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, são chamadas cartas pastorais, porque elas não são, na verdade, escritas necessariamente para a igreja, mas é escrita para o pastor da igreja, neste caso Timóteo ou Tito. Tito pastoreando Creta, a ilha de Creta, e Timóteo pastoreando a cidade de Éfeso, que era a capital romana na Ásia Menor. Portanto, uma importante cidade, e Timóteo foi colocado ali. Então, ele escreve a carta pessoalmente para esse pastor, que revela no coração de Paulo uma preocupação com o jovem pastor Timóteo, novo aqui, ainda, digamos, em formação. Paulo confia nele, mas sabe que também ele enfrenta problemas dentro da igreja, porque as pessoas desprezam a sua mocidade. Para o judeu isso é importante. A pessoa não é considerada adulta a não ser quando chega aos 30 anos, tá certo? Portanto, ele não era e não poderia, seria considerado ainda jovem, provavelmente. Segundo, porque na realidade havia sim, em igreja de Éfeso, como a gente lê lá na carta ao Apocalipse, uma casta de homens, e por presbíteros não pense apenas presbíteros, mas pastores também, mas uma liderança extremamente madura, e que na realidade um jovem pastor é colocado, e as reuniões do conselho de lá deviam ser complicadas, mas Timóteo está lá para fazer isso, e preocupado exatamente com Timóteo, ele escreve a carta. E ao exortar Timóteo do início ao fim, ele não dá apenas ordens funcionais, operacionais, como é que você deve conduzir. Ele não dá apenas não dá a Timóteo uma metodologia pastoral, como é que ele deve proceder. Mais do que isso, ele está preocupado com o coração de Timóteo, e exorta Timóteo a permanecer firme, a não esmorecer, a continuar a pregar o Evangelho na pureza e simplicidade que ele aprendeu. Portanto, é uma exortação ao coração de Timóteo. E ao fazer essa exortação, ao introduzir a sua carta, naquilo que nós chamamos de prólogo, que é sempre o que já nos dá com antecipação que ele vai tratar ao longo da carta, a que Paulo se refere? Verso 9, a Jesus que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Então aqui está o nosso chamado que conhecemos, o chamado do qual nós nos referimos, certo? Testando a memória, chamados para ser dele, chamados para ser como ele, chamados para ser com ele, chamados para ser por meio dele, chamados para ser por ele e chamados para ser para ele. Passei no teste. Alzheimer ainda não chegou, né? É exatamente isso que Deus, de certa forma, constitui nesse chamado que está aqui trazido nas palavras, que nos é trazido nas palavras de Paulo nessa exortação. E o que eu gostaria nesta manhã de ver com vocês, e nem vou projetar exatamente porque tenhamos mais atenção aqui no texto, é exatamente como Deus nos exorta, através da exortação de Paulo a Timóteo. Se isso fosse só especificamente para Timóteo, Deus não teria preservado, embora poderia ter inspirado. O que Deus preservou por nossa causa, para nosso ensino. Portanto, se isso foi preservado por Deus, além de já ter sido inspirado, claro, porque foi inspirado e também porque foi preservado, significa que Deus quer que nós entendamos essas exortações, ou se eu pudesse ser um pouquinho mais claro, não é só Timóteo que Deus está exortando. É a mim e a você. E é essa exortação que eu gostaria que você entendesse. Se você lê a palavra de Deus assim, não como uma fonte de informações, mas como um meio pelo qual Deus fala comigo. Um meio pelo qual Deus me responde, me exorta, me confronta e, acima de tudo, também me conforta e me anima. É essa a exortação. Por exortação, não entenda repreensão apenas. A palavra exortação não tem só essa conotação de repreensão, mas é o meio pelo qual Deus nos sustenta, nos anima, sabe? Aquela coisa de fazer com que eu vou contigo. Vai confiante, porque Deus está ali exatamente nos exortando, nos
animando a prosseguir exatamente no cumprimento de um chamado que recebemos. Eu gostaria que você olhasse para essas exortações. Aliás, é fácil de ver se você está com a sua Bíblia aberta no primeiro capítulo de 2 Timóteo, por favor. Veja lá. Marque, se você gosta de marcar na sua Bíblia, ou anote, se você preferir anotar no papel ao lado, mas observe como você deve olhar para os imperativos. No imperativo está a exortação, tá certo? Que vem como ordem, mas é exatamente isso, como Deus ordena. E nesses imperativos nós encontramos as exortações. Se não, veja. Primeiro, no verso 6, ele diz: te admoesto que reavives o dom. Essa é a primeira exortação. Depois, no verso de número 8, ele diz: não te envergonhes. É a segunda exortação. Depois de uma longa argumentação, ele faz a terceira no verso 13. E a ordem agora é: mantenha o padrão das sãs palavras. E conclui com uma última exortação, ou último imperativo, no verso de número 14. Guarda o bom depósito. São 4 imperativos, ou 4, de fato, exortações. Ao longo da carta, essas exortações vão sendo repetidas e aplicadas sob novas perspectivas, porque é isso, que é um prólogo que introduz, e você está vendo o sumário do que vai ser tratado, mas você já consegue compreender a carta a Timóteo a partir exatamente desses imperativos que ele está trazendo. E são essas exortações que eu gostaria que você pudesse perceber comigo. Verso 6, por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Já dá para perceber que tem total relação com o que nós falamos, porque quando falamos que nós fazemos as coisas por meio dele, nós falamos que os dons foram concedidos por Deus para que isso ocorra. Então, na verdade, estamos dentro do mesmo ambiente. Primeira observação importante é o fato dele dizer por esta razão. Isso é fundamental. Por esta razão. Significa que o que Paulo disse anteriormente é que justifica esse reavivar do dom. O que na verdade foi dito anterior? Paulo vai dizer aqui no verso 3 até o verso 5 a sua oração de gratidão, e é interessante a referência que ele faz. Ele diz: olha, eu estou aqui intercedendo por você e lembrando das suas orações. Verso 4. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te. Lembrando de você. Mais do que isso, no verso 5 ele vai dizer de uma fé sem fingimento. As lágrimas são as emoções naturais de quem crê. De quem, na verdade, ama Deus. Nós já superamos há muito tempo aquela ideia de que o culto racional em 1 Coríntios é uma ideia de um culto sem emoção. Na realidade não existe essa possibilidade, porque se você isola a sua razão para de alguma forma acentuar a sua emoção, com certeza isso não é exatamente o que Deus nos propõe. Mas o inverso também é verdade, tá? Essa coisa de você, de alguma forma, pensar que deve assistir e participar de cultos e ler a palavra sem que isso, de alguma forma, te comova, também não faz parte da fé. A fé sem fingimento é a fé que de fato nos emociona. Ainda hoje eu lembro de uma frase de um pregador quando falava dos discípulos de Emaús, quando Jesus caminhava com os discípulos, e enquanto isso Jesus expunha a palavra, e depois de Jesus ter partido o pão, eles perceberam que era Jesus, está lá no Evangelho de Lucas, e então eles dizem um para o outro: porventura não nos ardia o coração enquanto ele nos expunha a palavra? E o pregador disse, eu me lembro bem da frase dele: coração que não arde não é coração de teólogo. Se quando eu ouço a Deus, meu coração não se comove, eu devo começar a pensar. Veja bem, as nossas emoções não são iguais. Timóteo chorou,
Outras pessoas não têm a necessidade de chorar, mas é preciso que as emoções estejam aqui presentes, porque eu estou diante da revelação e da palavra de Deus. Essa fé sem fingimento é que faz com que Paulo ore. E mais do que isso, se você puder observar no verso 5, a mesma fé que habitou em sua avó Lóide e na sua mãe Eunice, tá? Bem que podiam ser esses nomes na gincana de ontem. 5 letras. Lloyd. Então veja bem, Lloyd e Eunice. Lembre-se, Paulo é filho de um cidadão romano, mas ele é judeu. E provavelmente a raiz judaica de Paulo descendo exatamente daqui, de uma fé que é passado pelos seus pais. Não é o nosso assunto aqui, mas pensem nisso. Essa é a terceira geração de uma família de fé. E não existe graça maior do que essa. Aqueles que se converteram na sua juventude, adolescência ou na vida adulta vão concordar comigo. Eu não tive essa graça em minha vida de conhecer a Cristo na idade em que essas crianças saíram daqui. Eu invejo, no bom sentido, algumas pessoas que eu conheço. Um professor que eu tive e que disse que ele não se lembra quando foi a sua conversão, porque à medida que ele foi tomando consciência, ele sempre foi uma pessoa com fé. Não conheceu tempo de incredulidade. Paulo está afirmando que por essa razão, por causa dessa fé, essa fé que você recebeu da sua avó, da sua mãe, que está em você, dessa fé que é sem fingimento, é em nome dessa fé que eu então apelo a você, Timóteo. Eu te admoesto, reavives o dom de Deus que há em ti. O dom, é claro, é esse carisma, digamos, como a palavra originalmente significa ou traz, essa dádiva de Deus. Dom é uma graça de Deus em nossas vidas. Ainda existe uma certa resistência nossa em entender o dom como uma certa obrigação, um certo peso, uma certa responsabilidade. É como se tivesse recebido um carimbo e um cargo. E esse cargo eu tenho que executar e tenho que carregar esse peso pelo resto da vida. O que a Escritura diz que aqui está a graça. Deus concedeu um dom. Pelo contexto, nós traduzimos como dom, mas aqui é uma graça. Deus concedeu a você algo que você não merece. Deus concedeu a você algo que você jamais poderia ter produzido sozinho. Deus concedeu a você uma habilidade, uma capacidade, uma instrumentalidade dele por seu intermédio, que você sequer em algum momento da sua vida seria capaz de obter. Então Deus te concede essa graça, Deus te concede esse dom. Reavives, não negligencie. Desculpe ser sincero mais uma vez, mas é necessário. E a última vez que eu toquei nesse assunto em uma outra igreja, o pastor depois foi me agradecer. Meus irmãos, é triste, não para a igreja. Eu disse ontem, Deus precisa de nós? Eu me lembro até hoje, vou contar essa história só para dizer como Deus não precisa. De uma congregação que estava, uma igreja que estava sendo construída, não tinha dinheiro, estava fazendo campanha, mas não conseguia, não tinha local. Eles se reuniam num barracão de meia água, que na realidade aquilo era se eu cresce em purgatório, era mais ou menos aquilo. Calor, chuva, goteira, uma coisa horrível. E eles construindo sem dinheiro para construir. Um dia passa na porta um farmacêutico de remédio de uma farmácia, dono de uma farmácia que tinha na esquina, uma farmácia homeopática, e ele viu a construção e tal, conversou com o pastor, depois ele voltou lá e disse: escuta, se o senhor não se achar ruim, eu gostaria de contribuir com a construção da igreja de vocês. E deu uma vultuosa oferta, que eles precisavam inclusive para pagar a mão de obra que não tinha dinheiro para pagar. Ele recebeu a oferta, agradeceu e tal, mas perguntou: o senhor de qual igreja? Não, eu não sou de igreja nenhuma, não. Eu, na verdade, sou espírita. Mas não sei porquê.
achei que devia contribuir com vocês. Ele não sabe por quê. Deus, quando Ele precisa, quando Ele quer, Ele faz. Tá certo? Não é uma dependência que Ele tem de nós, mas uma dependência que temos dEle. Foi isso que vimos. Então, Deus nos concede dom. E quando nós recebemos esses dons, a primeira oportunidade que temos, nós entregamos o nosso cargo. A frase mais comum nas igrejas, e na nossa não é diferente: eu estou cansado. Esse ano eu quero descansar. Toma o meu cargo. Na verdade, nós não estamos abrindo mão de uma responsabilidade, de um peso, de uma obrigação. Nós estamos abrindo mão de uma graça. Como se ela tivesse menos valor do que as demais. É por isso que Paulo diz: reavives este dom de Deus que está em ti, e que foi te dado por imposição das minhas mãos. Com isso Paulo está dizendo, lembre-se, foi de fato uma concessão de dons por meio apostólico. Que essa imposição de mãos não seja inútil, infrutífera, vã. Eu, na verdade, impus as mãos e Deus te concedeu o dom, por isso reavives isso no seu coração. O que poderia causar isso? Há uma série de motivos possíveis, mas no caso específico de Timóteo está aqui no verso de número 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, medo, talvez a melhor palavra fosse timidez, sabe? Quando a pessoa tem dificuldade, não é que Timóteo seja um covarde para enfrentar situações, mas tanto quanto aparentemente tímido para enfrentar ou para de alguma forma desenvolver aquilo que Deus havia concedido. Ele diz, não foi esse o dom que Deus nos concedeu. O Espírito que Deus nos deu, ou seja, o dom que Deus nos concedeu, o Espírito está descrito aqui. Pelo contrário, diz ele, Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Essas três palavras são importantes, é uma outra tríade de Paulo, tá? Mas muito importante: poder, amor e moderação. A palavra moderação tem a ver com um certo equilíbrio, mas é isso que Deus concedeu. Por isso não há razão para ele de alguma forma não reavivar o dom que ele recebeu. O dom foi concedido, vimos no texto de Efésios, ele concedeu. No momento que cremos, Deus já nos preparou, e mais, nosso assunto aqui não é dons, pode ser o próximo acampamento, não tem problema, a gente volta a isso, mas veja bem, e ninguém me procurou para falar sobre o dom de profecia de línguas, tá? Ficou bacana isso, então acho que está assunto bastante resolvido, mas veja bem, a ideia de dom aqui concedido, e particularmente daquilo que Deus nos concede em poder, em amor, em moderação, em equilíbrio, é exatamente a ideia de que esse dom que nos foi concedido, ele na verdade opera por meio exatamente dessas ações: poder, amor e moderação. Não há poder que não proceda de Deus, fora dele não existe amor, e precisamos desenvolvê-lo com moderação. Nesse caso, ele passa para o verso 8, que vai inclusive nos conduzir à segunda exortação e talvez a mais importante. Diante disso ele diz, não te envergonhes. Nós já vimos isso, aliás, no texto de Romanos 1,15, talvez o mais conhecido, né? Não me envergonho do Evangelho. Paulo escreve isso em Romanos, e aqui ele volta ao tema dizendo, não te envergonhes. Do quê? Do testemunho do nosso Senhor. Não se envergonhes, lembra-se, Atos 1, martirel ou mártir, que é a ideia de testemunha ou do testemunho, e esse testemunho, na verdade, que o Senhor nos concedeu. Então não se envergonhe disso, de ter que viver a sua fé às últimas consequências. Não se envergonhe de ser o que você é.
de ser um cristão como você é. É importante isso, num tempo em que nós sofremos, como vimos ontem, uma pressão sobre-humana. Vou ser franco com vocês, aqui na presença dos nossos adolescentes que estão aqui, a pressão que eles sofrem é desumana. Não julgue pelo seu tempo. No meu tempo já havia, tá? Já havia pressão, no tempo de vocês também, no nosso tempo já havia. Mas o que eles sofrem hoje é sobre-humano. Se eles não tiverem suporte, é difícil pensar que um adolescente vai conseguir se manter. Eles são bombardeados. Para nós é mais fácil. Na idade que eu estou, vai ser difícil alguma influenciar mais. Embora pareça muito em coisas meio que, digamos assim, sem que a gente perceba, mas não me convence, entendeu? Não é qualquer conversa que, sabe, depois de tanta experiência você já consegue perceber. Então para nós isso é um pouco mais simples, embora estejamos vivendo toda essa pressão de uma sociedade. O que acontece conosco é essa indignação, mas não é uma influência, necessariamente. Mas se coloque no lugar, tá certo, de alguém que, como você, quando tinha lá seus 12, seus 13, seus 14, seus 15, até lá talvez seus 20 alguma coisa, estavam tendo o seu caráter sendo formado. E aí sofrendo a pressão. E para você fazer parte de um grupo, você precisa comportar-se como esse grupo. É exatamente essa a ideia de que na realidade o nosso testemunho está sendo, de fato, de certa forma, sucumbido ou pressionado. E aí nós temos que ter exatamente essa condição de não nos envergonhar de dizer que somos, de quem somos, exatamente daquilo que Deus nos fez. Portanto, não te envergonhe, mas não somente do testemunho, veja o texto, verso 8, mas não te envergonhes do seu encarcerado. E neste caso, o seu encarcerado sou eu. Não tenha vergonha de eu estar preso. Porque no verso 11, verso 12, ele vai explicar isso, se você observar. Ou seja, Deus me designou pregador, apóstolo e mestre, e por isso eu estou sofrendo estas coisas. Eu estou preso porque resolvi viver a fé até as últimas consequências. No caso de Paulo, prisão. No nosso caso, necessariamente não. Podem ter outras consequências. Meu irmão mais velho trabalhava numa loja de material de construção. E o gerente chamou e disse a todos os vendedores: quando alguém pedir a nota fiscal, você emita a nota de pedido e não a nota fiscal. E entregue. Meu irmão disse: olha, se a pessoa me pedir a nota fiscal, eu vou dar a nota fiscal. Meu irmão é mais ou menos assim. Ele é meio 880. Então, antes de se converter era complicado. Depois de se converteu também, eu lembro até hoje, no dia da conversão dele, ele se converteu na descida da escada para um aconselhamento pastoral que havia. Ele simplesmente tirou do bolso a carteira de cigarros que ele fumava já há bastante tempo e que ele não conseguia abandonar, jogou pela janela e nunca mais fumou. Ele é meio radical, é para parar, é agora, não tem meio termo, entendeu? E como ele era crente já, na loja de material de construção, o chefe dele falou: não, você tem que dar nota de pedido, eu estou te falando, é uma ordem, você vai desculpar, mas uma ordem não dá para sobrepor outra ordem. Lá de cima eu tenho a ordem para ser honesto, para não mentir. Você quer me dar outra ordem? Se pedir, eu vou dar. Primeira oportunidade que existiu, poucas semanas depois, adivinha quem foi demitido? Demitido por causa da fé, da honestidade, aí é mandado embora. Ou seja, a ideia é simples, é exatamente essa a condição. Paulo diz: eu, na verdade, estou preso porque resolvi viver a minha fé até as últimas consequências. Deus me chamou para ser pregador, para ser apóstolo, para ser mestre, e é por causa disso que eu estou preso. Portanto, não te envergonhes de mim. Não te envergonhes do testemunho. Pelo contrário, o que é o oposto então de se envergonhar? Veja o verso 8. Participa
comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho e, novamente, segundo o poder de Deus. Por que nós precisamos, na realidade, reavivar o dom? Tá certo? Que vai ser agora manifesto em poder, amor e moderação. Lembra-se? Não é poder para fazer as coisas. Neste caso, é poder para poder suportar o sofrimento. É isso que Paulo, na verdade, indica para Timóteo. Ou seja, sofre comigo, sofre pelo Evangelho. Porque a outra opção não é não sofrer. Não sei se ficou claro, mas eu repito. A hipótese das pessoas é a seguinte: ou eu sofro, ou eu... Não é isso. Isso não existe na vida. Me mostre uma pessoa que não sofra, e aí eu vou mudar de ideia. Todo mundo sofre. A opção que nós temos é escolher por que nós vamos sofrer. Por qual motivo. Mas não existe a opção de não sofrer. Essa opção não existe para nós e para ninguém que tenha nascido nesse mundo. Não é, na verdade, uma hipótese. Eu escolhi não sofrer. Bacana, é esse que vai sofrer mais ainda. Começa com a frustração, porque a primeira coisa que acontece na vida é sofrer. Todos nós sofremos. O que Deus nos permite é que eu e você, de fato, escolhamos por quais motivos nós queremos sofrer. E o motivo é o Evangelho. Por ele eu quero sofrer. Por ele, de fato, eu estou disposto a sofrer. A não ser que você queira a segunda opção. Me lembrei aqui de uma frase que eu repito, porque eu vi uma vez, eu e Eliane vimos, muito interessante, sobre uma pessoa de idade, dizendo que ela não se importa de ficar velha, porque a outra opção é morrer novo. Certo? Que outra opção você tem? Então ficar velho é bacana. Porque do contrário eu vou ter que... exato. Vou ter que, na verdade, marcar minha passagem mais cedo. Não tem outra forma. O mesmo princípio, a mesma lógica se aplica aqui. Ou você sofre pelo Evangelho, ou você vai sofrer pelo pecado. É isso que está posto. Ou você sofre pelo Evangelho de Deus, ou você vai sofrer pelo pecado. E se eu estiver enganado aqui, por favor, me corrija. E se você tiver algum argumento da experiência humana que você conheça, me corrija. Se alguém aqui pode levantar e apontar um exemplo humano de alguém que ou sofre pelo Evangelho, ou vai sofrer pelo pecado, se existe uma outra situação, então eu gostaria que você me falasse. Se você for capaz de encontrar um exemplo de alguém nesta vida, ou nós sofremos pelo Evangelho, ou sofremos pelo pecado. É por isso que Paulo diz: não te envergonhes, sofre comigo. E sofre por uma razão muito simples. Verso 9, verso 10. Sofre porque é esse Evangelho que nos ensina que Jesus nos salvou, nos chamou, percebam, não segundo as obras, portanto não é mérito meu, mas conforme sua própria determinação. Se for para mim, diz que eu estou ocupado. Isso, obrigado. Eu só pôr silencioso, tudo bem, vamos lá. Então veja bem, a ideia é que Deus nos salvou, nos chamou não segundo as nossas obras, mas conforme a sua determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. E Deus fez isso antes que o mundo fosse mundo, antes dos tempos eternos, que é uma maneira de descrever como antes que existisse tempo, Deus nos salvou e Deus nos chamou por sua determinação completa e decisão que vimos ontem, que não conseguimos sondar, seus juízos e seus caminhos inescrutáveis, e nos concedeu essa graça. Antes, por isso que não é por obras.
Que obra você tinha feito antes que Deus criasse o mundo? Mas você foi escolhido lá. O que você realizou? Nada. Então, antes que existisse mundo, Deus olhou para você. É essa graça que Paulo descreve, que levou Paulo a adorar, essa chamada graça soberana de Deus, que olha para mim e olha para você. Não sei se você vai concordar comigo, mas se não fosse a graça de Deus sobre a nossa vida, há uma grande probabilidade que a essa hora nós estivéssemos envolvidos com o que chamam de cultura, chamado Carnaval brasileiro. Você não está lá, não é porque você é uma pessoa de conduta ética e moral. Você está lá, não está lá porque Deus te escolheu, te chamou, te salvou, te separou para Ele, te preservou de uma vida que simplesmente é destruição, dor e sofrimento. É por Ele. Por isso Paulo diz, não se envergonhe disso, porque não existe nada mais precioso do que exatamente essa graça. E veja o que ele acrescenta no verso 10, que para inclusive nos estimular, diz que essa salvação Deus manifestou agora. Então, portanto, ele disse, antes do tempo eterno Deus fez, decretou, e agora ele manifestou. É importante você perceber isso. Claro que Deus nos salvou por meio de Cristo Jesus na cruz, mas isso estava decretado. E como para Deus não existe tempo, essa salvação já havia ocorrido em Deus. Mas no tempo, porque vive no tempo, somos nós, o próprio Deus invade o tempo e manifesta agora, em Cristo, essa salvação. Então ela está manifestada nele. E essa manifestação que temos nele nos diz exatamente o que lemos no verso de número 10, o qual, veja bem, não só destruiu a morte. Se você precisa de um estímulo, está aqui. Jesus destruiu a morte. Eu volto a dizer para vocês, mais uma vez, a morte para nós tem significado. E é um estado intermediário, provisório, rápido. Um dia, esses corpos que se reuniram aqui, no acampamento, que foram sábios e trouxeram só roupas de piscina e não roupas de frio. Esses corpos que padeceram frio ao longo desse acampamento e que hoje, para tirar a forra, vão passar a tarde inteira na piscina. Esses corpos ressuscitarão da maneira como são, perfeitos como ainda não são, porque Ele venceu a morte. Como eu posso me envergonhar de algo assim? Não somente venceu a morte, mas trouxe a luz. Esse trazer a luz significa que Ele praticamente gerou a vida. Ele trouxe a vida e trouxe a imortalidade. Isso em Cristo. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, não te envergonhes, porque nada pode ser maior do que isso. Não te envergonhes, considere isso. Estou preso por amor do Evangelho. E é esse Evangelho que nos ensina todas essas verdades que nós agora cremos e que sustentam a nossa vida, e que dão sentido ao que a gente faz, a tudo aquilo que a gente é. Portanto, não te envergonhes, porque dele procede a imortalidade, é obra dele. Portanto, simplesmente não te envergonhes. Pelo contrário, sofre comigo. Verso 12, por isso estou sofrendo estas coisas. Por essa razão é que eu sofro. Mas, diz ele, contudo, não me envergonho. E envergonhar pode ser também, e é usado algumas vezes nos textos da Escritura, como sinônimo de frustrar. Paulo não se envergonha, não tem vergonha do Evangelho, mas ele também não se frustra, porque Deus não nos frustra. Ele diz, porque de fato eu sei
em quem tenho crido. E estou certo que Ele é poderoso para guardar, como diz ele aqui, o meu depósito. Algumas traduções vão dizer o meu tesouro, até o dia, até aquele dia. De fato, a palavra depósito tem esse sentido, mas eu vou deixar para falar dela no verso 14. Mas principalmente o que Paulo diz é que ele sabe, eu sei em quem eu creio. Eu sei exatamente em quem, de fato, eu tenho crido. E aqui, lembre-se, mais uma vez, e aqui vamos ao nosso teste de memória mais uma vez. Veja bem, na ordem inversa, eu tenho porque faço, eu faço porque sinto, eu sinto porque eu sei porque eu penso porque eu sou porque eu creio. É exatamente o que vemos aqui da parte de Paulo, ou seja, ele diz a Timóteo que na realidade ele deve estar certo que ele sabe porque ele crê. E aqui é exatamente isso, eu sei, eu sou, eu penso, eu então sei, e então eu sinto e por isso eu faço e por isso eu tenho. A ideia de Paulo é exatamente é o fato de que eu conheço Deus em quem eu confio e Ele guardará até o último dia, até aquele dia, Ele guardará o meu tesouro. Se você não percebeu, Paulo está dando a Timóteo um estímulo, que aliás está em outros tempos, quando tiver o próximo acampamento falando sobre dons, a gente fala de Coríntios 14, onde Paulo vai dizer a mesma coisa. Quando aquele capítulo de número 13 de 1 Coríntios, onde Paulo fala de amor, o amor não é um dom. Ele deixa claro isso, o amor é um caminho sobremodo excelente. Amor não é um dom que você escolha, amor é o caminho pelo qual todos os dons são exercidos. É mais ou menos o que ele diz. Mas o capítulo é muito importante, principalmente porque ele tem 3 estrofes naquele capítulo, que é bem poético, inclusive. Se não fosse Renato Russo, não teria usado para fazer a música dele. Na verdade, ele é bem poético. E na última parte, inclusive, ele vai dizer exatamente isso. Que havendo dons, havendo profecia, havendo língua, mas o amor permanece. É tão importante que no último verso, capítulo 13, verso 13, ele vai dizer que hoje permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior deste é, porque quando Cristo vier, a esperança se cumpriu, a fé terá sido consumada, e a única coisa que de fato nós levamos para a eternidade, isso, quando falamos sobre escatologia, a ideia é exatamente essa, de que Paulo está informando ou dizendo que é esse amor que tem um valor eterno. É a última coisa. Se você tem que investir a sua vida, diz ele, em vista no amor. Em Goiás teve uma época de um investimento miraculoso. Você investia e ganhava milhões. Tá? Era simples. A única coisa que você tinha que fazer é comprar um animal parecido com aquele ali, que ninguém sabe o que é. E ficou conhecido como avestruz master. Estava socorrendo. Foi só chamar a atenção. Não. É porque eu chamei a atenção da ave e a Kiara ouviu, né? Mas vamos lá. Esse empreendimento, ele se chamava avestruz master. A pessoa comprava não o avestruz, comprava os ovos do avestruz e eles cuidavam desse ovo até que ele nascesse, aquele avestruz era seu, e tudo que ele produzisse seria seu, e veja bem, ele seria vendido e você ficaria com lucro, até as pessoas descobrirem que tinham comprado o mesmo avestruz que o seu vizinho, tá? Era mais ou menos, até descobrir a fraude, mas de qualquer forma investiram muito,
Eu conheci pessoas que venderam um apartamento, venderam carro, porque era um investimento que dava um retorno rápido, seguro e muito dinheiro. Venderam o que tinha para pôr ali. Não dei nada. Aí um amigo meu muito espirituoso dizia que ia lançar um empreendimento seguinte: já que é para ir para o buraco, ele ia lançar o Tattoo Master. Aí você vê seu dinheiro para o buraco mais rápido. Mas em certo sentido é o que nós fazemos nesta vida. Nós investimos naquilo que vai rapidamente desaparecer. Gastamos tempo, esforço, recurso, vida em algo que perece, ou que não levamos, ou que a traça e a ferrugem vão correr. A Escritura nos diz que é exatamente aonde eu deposito. O que Paulo está dizendo é que o meu Deus guardará este tesouro e nada poderá tirar das minhas mãos esse valor. Está lá depositado, guardado e rendendo muito mais, claro, do que as ações na bolsa. Mas é a maneira como ele descreve para estimular. Por isso, não te envergonhes. Terceira exortação, verso de número 13: mantém o padrão das sãs palavras. Mantém o padrão do Evangelho, daquilo que foi ensinado. Aqui é uma preocupação clara com o que se ensina, é uma preocupação clara com a doutrina. Mas nós precisamos ter um certo equilíbrio, ou quem sabe o espírito de moderação, né, nos nossos dias. Há pessoas que na verdade amam a doutrina e fazem das suas convicções teológicas mais importante do que a Escritura e mais importante até do que a própria vida. Tá? Então, vocês sabem disso, existe digamos, uma linha meio xiita, de radical, de doutrina e um amor à doutrina, um amor aos dogmas, talvez maior do que a Jesus. E eu não estou separando Jesus da doutrina verdadeira, não estou separando Deus da sua verdade, eu só estou dizendo que as pessoas abraçam isso. Conheço pessoas que amam o presbiterianismo mais do que o próprio Evangelho, tem mais orgulho de ser presbiteriano do que ser alguém que crê. É essa a condição da pessoa preservar as coisas, porque esse é o jeito presbiteriano de fazer, como se o nosso jeito fosse sagrado, né? Essas coisas que vocês conhecem. Mas, por outro lado, existe um outro grupo que simplesmente descarta a doutrina. A doutrina não tem importância. Doutrina é assim mesmo. Doutrina é o elemento, basta você, na verdade, crer assim e assim está resolvido. Essa é a perspectiva, digamos, da doutrina cristã, entendeu? Então essa perspectiva, na verdade, é aquilo que Paulo está tratando, ou seja, você tem que manter o padrão das sãs palavras, ou seja, você na realidade precisa manter aquilo que você aprendeu da Escritura, aquilo que você recebeu, aquilo que lhe foi ensinado, aquilo que na verdade lhe foi dado, aquilo que ouviste. Por que ele não escreve leste? Porque naquela época não se tinha livros assim para você fazer a pesquisa como faz hoje, não tinha tanto e-book aí para você baixar, na realidade era ouvido mesmo, então você recebe de outro aquilo que você ouviu e transmite, portanto, exatamente essa verdade que você deve manter com fé e com amor. E mais uma vez, a escolha das palavras não são aleatórias. Com fé, porque nós cremos que essa é a doutrina bíblica. Nós amamos a verdade de Deus. Já disse isso, repito, nós, e eu estou falando nós, convicto de que vocês são assim, nós optamos por sermos presbiterianos, porque temos fé e convicção naquilo que é ensinado por essa doutrina. Essa é a razão. Aliás, me permitam, é a única verdadeira razão
ou a principal razão pela qual devemos nós permanecer em uma igreja. Os outros são acessórios. Eu contei para vocês a história de quem gosta de acessório, né? Torna o acessório mais importante do que o principal. Voltando de um culto, paro no semáforo e ouço então um som de carro, sabe, aqueles cujo baixo do som, os graves, faz o seu fígado trocar de lugar com o estômago. Senti aqui. Era uma curva e eu fiquei olhando no retrovisor para ver carrão que vinha, né? Com acessório desse só pode ser pensei até uma caminhonete cheia de caixa e tal. Fiquei olhando o retrovisor até que ele apareceu. Uma Brasília. Só não era amarela. Daquelas que se ela bater em você dá tétano, de tanta ferrugem que ela tinha. Parecia que as portas iam cair com o som. O som valia mais que o carro. Mas tem pessoas que dão mais valor ao acessório do que ao principal. O que ele nos diz é que essa é a nossa convicção. É por isso que estamos na igreja, porque nós cremos nessa verdade, essa verdade nos mantém ali. As outras nos são acrescidas com a graça de Deus, mas essa é a verdade que nos mantém, porque a palavra é ensinada de maneira bíblica. Eu realmente exorto aos irmãos, quando o púlpito da sua igreja não estiver sendo exatamente o que a Escritura revela, o que a Escritura diz, denuncie o pastor. Tire ele de lá. Porque esse é o ponto fundamental. Por isso Paulo diz, mantém essa doutrina. Não se desvie. Não é uma nova, digamos, concepção, um novo pensamento, uma inovação, mas mantenha. E por fim, ele diz no verso 14, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Bom é literalmente belo, e depósito é esse tesouro. Guarda. Guardar é aquela ideia de você preservar para que não seja danificado. Portanto, Deus guardará esse depósito, mas nós temos a responsabilidade também de guardar esse tesouro até aquele dia. E vamos fazer isso somente mediante um Espírito que habita em mim. Verdade comum, mas muitas vezes ignorada por nós. Ou seja, guarde, mantenha exatamente esse depósito que Deus te concedeu. É como se você tivesse recebido o valor de alguém. Se você tiver dúvida, depois converse com o Genésio, que é o nosso tesoureiro, com o Heller, que é o cargo que eu, com o Vinícius, que agora é tesoureiro presbitério também, mas é o cargo que eu menos desejo na vida. Quando eu estava na igreja e era da mocidade, as pessoas achavam que eu estava fazendo um curso de economia, eu tinha que ser tesoureiro. É o cargo mais complicado. É você guardar dinheiro, está lá o dinheiro, está na sua mão, você tem que guardar, e é muito complicado quando alguém te dá esse recurso em suas mãos. E, claro, é você que precisa ter o cuidado de preservar, porque te foi emprestado, porque te foi colocado sob a sua confiança. Essa é uma razão porque eu tenho dificuldades em pegar coisas emprestadas, porque aí a lei de Murphy se aplica a mim. Se tem que estragar, adivinha na mão de quem que vai estragar? Na minha. É sempre assim que acontece comigo. Então, de alguma forma, algo me foi dado e eu sou o fiel depositário. É exatamente o que ele diz. Guarda o bom depósito que foi concedido a você, mas faça isso por meio do Espírito Santo que habita em você. Mas guarda. Então, se você puder, relembre. Ou seja, reavives o dom, não te envergonhes
mantém e guarda. Essa é a exortação para que Timóteo pudesse cumprir o seu chamado. Eu gostaria que você aplicasse isso na sua vida. É muito mais prático do que eu poderia ser. Mas se eu puder resumir mais uma vez, você recebeu um dom de Deus. E esse dom que Deus te concedeu, ele precisa ser reavivado. E essa responsabilidade é sua. Essa é a decisão que você vai ter que tomar hoje de manhã. Ou desprezar o dom, ou reavivar. E, meu querido, ninguém pode tomar a decisão por você. Essa responsabilidade não é minha. Eu tenho que responder a Deus com o dom que Ele me concedeu. O seu dom é você. O que Paulo está dizendo, que Deus está nos exortando é: eu chamei vocês para ser meu, para ser como eu sou, para ser comigo, para ser por intermédio de mim, para ser por mim e para ser para mim. E te concedi exatamente essa graça. Reavive. Olhe e examine a sua vida, porque ninguém pode fazer. Relembre os dons e a graça que Deus tem concedido em sua vida e responda a si mesmo o que você tem feito com isso. Onde está? Como você tem usado essa graça, esse dom de Deus em sua vida? Concedida por aquele que, de fato, nos concede a salvação. Não tenha vergonha de ninguém. Não há ser humano nessa terra mais importante do que o seu Deus. Ninguém te ama mais do que Jesus Cristo. Não tenha vergonha dele. Não tenha vergonha da palavra dele. Eu creio e não me envergonho. Enfrente o que for preciso. Viva a sua fé até a última consequência. Porque não existe na sua vida nada mais maravilhoso do que a graça que Ele colocou em você. Não te envergonhes. Pelo contrário, se você vai sofrer, já que vai sofrer, escolha sofrer pelo motivo correto. Escolha sofrer pelo que é bom. Escolha sofrer por aquilo que vai te trazer, com certeza, vida e eternidade. Não morte e destruição. Se você tem que escolher, escolha. Mas não tenha vergonha de ser o que você é, o que Deus fez de você. Não se importe. Você vai sofrer crítica, vai sofrer pressão, você vai perder amizades. Infelizmente, não é o que a gente quer. Amamos os nossos familiares, mas talvez tenhamos que perder alguns deles, porque eles não compreenderão. E não estou dizendo para você se afastar deles e nem reprimi-los. Eu estou dizendo para você lembrar que a salvação é dom de Deus e nós não podemos decidir quem será salvo. Podemos orar e viver o Evangelho, testemunhar o Evangelho, mas não podemos decidir. Tenho uma longa experiência nisso. Perdi amigos na minha adolescência, perdi colegas, parentes meus que eram como irmãos. Com a graça de Deus, todos os irmãos se converteram, mas parentes meus que eram como irmãos se afastaram. Lembro de um colega que era muito próximo meu, e quando eu me converti, ele tinha um comportamento que era o meu comportamento, e eu me via nele, e então eu comecei a me sentir constrangido e envergonhado até de andar com ele.
Me lembro como hoje, nós tínhamos por volta já dos seus 16, 17 anos, passou uma menina de 9 anos, e ele mexeu com a menina. Eu falei, cara, dá uma vergonha nessa cara, para de negócio desse não. O tamanho dessa menina, falou, subiu na balança, o ponteiro mexeu, está valendo. Infelizmente, sabe, anunciei, falei do Evangelho, convidei, levei-o à igreja, mas a opção dele não foi essa. Deus não concedeu a salvação, portanto, a amizade se foi. Mas honestamente, eu prefiro ser amigo de Jesus. Não te envergonhes do seu Cristo, do seu Redentor, do seu Deus. Não te envergonhes, porque, como eu disse, a palavra envergonhar tem a ver com frustração. Eu gostaria que você dissesse para você mesmo qual foi a ocasião que Jesus frustrou sua vida. Qual foi a ocasião que ele não cumpriu a palavra dele? Qual foi a ocasião em que ele não foi fiel ao que ele disse? Lembre-se, mantenha essas verdades como as suas verdades. Não me importa quem diga. Pode se escrever e se falar o que quiser. Novos avanços da tecnologia, novas descobertas científicas, isso não vai mudar a verdade de Deus. Mantenha. Seja essa verdade o padrão. E como ele vai escrever nessa carta, não apenas do que você fala, mas o padrão do que você faz. Se você, diz ele para Timóteo, diz Paulo a Timóteo, o padrão dos fiéis. Que as pessoas vejam em você a verdade que existe no Evangelho, mas mantenha e guarde como um fiel depositário o bom e belo depósito que Deus nos deu, o tesouro que Ele nos concedeu. Essa é a exortação de Paulo a Timóteo. Essa é a exortação de Deus ao seu povo. E você pode até atribuir a mim, mas eu acredito que Deus, em sua soberana graça, reservou essa palavra para você e para mim nesta manhã. Para mim não existe coincidência. Ele conduziu o pensamento para que esta manhã eu e você ouvíssemos e lêssemos o que ouvimos e que lemos. Por isso eu quero te convidar a fazer somente mais uma coisa. Feche seus olhos. Todos nós. Curve a sua cabeça. E ore. Vou te dar alguns instantes para que você ore. E eu estou pedindo para que todos fiquem de olhos fechados, porque eu não quero que ninguém se constranja ou seja constrangido. Agora é você e Deus. E se você quer reavivar esse dom, que quer se recomprometer com Cristo, eu vou pedir para você que, de olhos fechados mesmo como estamos, apenas erga sua mão. É um recompromisso com Ele. Se é isso que Deus tem colocado em seu coração, faça. Que Deus abençoe. Vocês que têm de fato reassumido com Deus esse dom. Não se porte uma razão para se envergonhar, e muito menos eu vou dizer quem levantou a mão, quem não levantou. Apenas erga, se é isso que você diz, entende que Deus quer fazer com você esta manhã. Ó Pai, queria, antes de orar em nome dos meus irmãos, orar por mim e pedir ao Senhor que me perdoe por tantas ocasiões em que eu fui negligente para com a Tua Palavra e a Tua verdade e o Teu Evangelho. E rogar ao Senhor
que me permita novamente cooperar com a tua obra, ser um instrumento teu e de poder conviver com essa graça da tua companhia, do teu Espírito conduzindo a minha vida. Eu espero do íntimo do meu coração que as pessoas que estão reunidas aqui, todas elas, façam a mesma oração. Que digam amém, convictos de que querem sim manter contigo esse compromisso, esse relacionamento, essa fé, esse convívio. Pai, não existem coincidências para o Senhor. Aqueles que vieram e que estão presentes são aqueles que o Senhor escolheu para ouvir esta palavra e que necessitavam ouvi-la. E é crendo nessa soberana ação, nessa soberana graça do Senhor, que nós agradecemos e pedimos, dá-nos força para cumprir esse chamado. Dá-nos força para sermos de fato cristãos. Dá-nos força, ó Pai, não para fazermos coisas, mas para sermos pessoas diferentes do que somos. Eu e meus irmãos que estamos aqui sabemos o que precisa ser mudado no nosso coração, o que precisa ser mudado na nossa maneira de ser e, consequentemente, o que vai mudar a nossa maneira de agir, de pensar, de sentir. Abençoe-nos, conceda-nos essa graça mais uma vez, e que o resultado do acampamento, ó Pai, não nos traga sofrimento, dor, a não ser pelo Evangelho, que não nos traga frustração, nem amargura, nem tristeza, mas que ao terminarmos esse acampamento estejamos nós exultantes, alegres, felizes, porque felicidade nós encontramos na santidade que há no Senhor. Felicidade nós encontramos na distância do pecado, no abandono dele. Felicidade e alegria, ó Pai, é estar contigo e viver ao teu lado. Por isso, que terminemos este acampamento com o coração cheio de alegria, ao saber que antes dos tempos eternos o Senhor escreveu no livro da vida o nosso nome. Que agora, o Senhor tendo manifestado essa salvação na cruz em Cristo Jesus, somos nós testemunhas desta verdade. Que este tesouro seja visto em nós, até aquele dia, o dia em que o Senhor voltar, e que nós, livres de todo pecado, havemos de servi-lo por toda a eternidade. Abençoe-nos. Que essa seja a graça em nossa vida e que esse seja o motivo de nossa alegria. Ajuda-nos a ser como Tu és, um Deus perdoador, mas um Deus santo. Que seja assim em nossas vidas pessoais, familiares, na igreja e nesta sociedade para a qual o Senhor nos chamou para sermos instrumentos da Tua redenção. De muitos que chamados estão, mas que alcançarão a salvação quando crerem em Cristo Jesus. E que, se aprouver ao Senhor, sejamos nós o instrumento dessa verdade. É o pedido que fazemos, a oração que de fato rogamos ao Senhor, na confiança única e absoluta que temos no nosso único Salvador, Senhor e Redentor, Jesus Cristo. Amém. Vamos para o nosso hino oficial, que é a nossa oração.